Olá, investidor! Seja bem-vindo ao canal IR Perfeito. Aqui você aprende sobre tributação e a declaração dos seus investimentos, sempre de forma clara e objetiva. O tema de hoje será a incorporação do BCFF11 ao BTHF11. Curta o vídeo, se inscreva no canal, pois estas interações ajudam na entrega do conteúdo e você será notificado assim que houver um novo vídeo disponível. Nos últimos meses, o FOF BCFF11 tem sido motivo de notícias no mundo corporativo, especial envolvendo Bolsa de Valores, referente à incorporação com um outro fundo, só que hedge fund, o BTHF11, que nem é listado na Bolsa. Vamos ver a seguir as principais informações, como atualizar a carteira e o que você, investidor, precisa aprender e fazer referente a esta incorporação. Já iniciamos o vídeo com as notícias de mercado referente ao BCFF11. E na sequência, destaco o fato relevante que foi a base e a análise deste vídeo e montagem do conteúdo. Então aqui nós temos o gestor se manifestando e explicando todo o processo de incorporação entre os dois fundos. Temos o destaque aí do endereço eletrônico para você, investidor, acessá-lo e as principais informações. Aqui eu estou destacando o início da fala do gestor e a transação que vai ocorrer entre esses dois fundos. Nesse endereço aí você consegue verificar o material completo, muito bem explicado e orientado pelo gestor e administrador. Então, as informações relevantes que a gente consegue extrair desse fato, o BTHF, ele vai emitir novas cotas, ele vai passar por uma emissão. E o BCFF, ele vai integralizar todas elas e entregar os seus ativos como forma de pagamento. O BCFF, ele vai sair da bolsa e o BTHF, ele entra na bolsa. Resumindo, falando bem basicamente, é isso aí que vai acontecer. E os investidores de BCFF11 terão cotas do BTHF11. Então, os cotistas, como eu falei, receberão as cotas do BTHF, uma amortização em caixa e um eventual valor correspondente à venda das frações. E por que eu estou colocando um eventual valor? Porque nem todo mundo terá direito à fração. Vai depender da quantidade em custódia na data com, e então isso vai ser particular para cada investidor. O último dia de negociação do BCFF11 na B3 foi dia 18 de outubro de 2024. Um ponto importante aqui: todo investidor do FOF precisa enviar o custo médio de aquisição à administradora no prazo do dia 19 de outubro a 12 de novembro, através do portal do investidor do BTG Pactual. Eu vou mostrar a seguir as telas e o que precisa ser preenchido, mas é importante o investidor se atentar a esse período e informar, porque senão a administradora vai adotar um preço médio que pode não ser vantajoso para o investidor. O outro ponto é: o BCFF11 ele vai antecipar os rendimentos da competência de outubro, que seria recebido lá para o dia 14, 15 de novembro, será pago dia 25 de outubro, ou seja, já foi pago no momento que eu estou gravando esse vídeo. E no valor de 7 centavos por cota para quem manteve o FII em carteira até o dia 18 de outubro, que foi a data limite aí do BCFF na B3. O recebimento das cotas de BTHF11 será no dia 13 de novembro. Referente à amortização em caixa remanescente, aguardem a divulgação e novo fato relevante no dia 13 de novembro. Aqui eu faço questão de destacar isso, e por isso que está bem vermelho aí, é porque o gestor já fez um cálculo e a estimativa é que seja de 57 centavos por cota de BCFF11. Então, daqui para frente, os cálculos de atualização de carteira, eu estou considerando esse valor
pois é o documento, é o valor que está no documento, tá? No prospecto lá. Mas peço a atenção de vocês e aguardem no dia 13, porque, se necessário, se o valor mudar, vocês precisarão atualizar isso na planilha de vocês, tá? Por isso, o destaque aqui. Esse caixa amortizado de 57 centavos é uma estimativa do gestor no momento em que eles elaboraram o fato relevante. O início da negociação do BTHF11 na B3 será no dia 18 de novembro e o pagamento desta amortização de caixa aos cotistas do BCFF11 será no dia 22 de novembro. Sobre informar o custo médio à administradora, todo investidor precisa acessar o portal do investidor do BTG Pactual, fazer o seu login, colocar a sua senha e vai pedir um número de confirmação que será direcionado para o seu e-mail como medida de segurança. Basta acessar esse site aqui que eu estou falando. Na sequência, vai aparecer esta tela inicial aqui. Basta clicar nesse botão e depois preencher os campos a seguir. O último, que eu também destaco com uma seta vermelha, é onde o investidor precisa informar o seu custo médio de aquisição do BCFF11. Marque essa flag aqui embaixo, dizendo que você leu e aceita e se compromete com a informação adicionada no portal e clique em enviar. Toda essa informação será encaminhada por e-mail para você, no seu e-mail de cadastro, tá? Após todas essas informações, agora resta a gente colocar a mão na massa e atualizar a carteira. Eu dividir aqui em dois casos, tá? O primeiro é o caso 1, quando o custo médio de BCFF for superior a R$ 8,81 por cota. Se for o seu caso, tá? Com base no que foi informado lá no portal do investidor, esse caso 1 é para você. Então, você preste atenção neste cálculo. O caso 2 já vai ser quando o seu custo médio for inferior a R$ 8,81. Se for o seu caso, preste bastante atenção no caso 2. Ele que será o seu norte para apurar corretamente todos os cálculos aqui envolvidos. Então, voltamos para o caso 1. Primeiro passo é identificar os dados em custódia antes do evento desta incorporação e calcular a quantidade de cotas do BTHF11 após esta incorporação. Então, aqui eu trago um exemplo de 547 cotas de BCFF11 a um custo médio de R$ 8,95 e um total investido de R$ 4.895,65. Aqui eu vou destacar as informações relevantes destacadas lá no documento oficial, que foi a razão de troca, a amortização de caixa, aqui, ó, por isso que eu coloquei destacado o ponto de atenção dos 57 centavos por cota, que é uma estimativa da gestão, e o valor patrimonial do BTHF11 de R$ 10,13. Então, o primeiro passo é calcular a quantidade de cotas após a incorporação. Para apurar a quantidade de BTHF11, precisamos pegar a quantidade de BCFF11 e multiplicar pela razão de troca, o 0,80. Então, 547 vezes 0,80, chegamos a 437,6. Agora a gente precisa calcular a liquidação do BCFF11 e identificar o resultado desta operação. Na prática, é como se estivéssemos vendendo o BCFF11 para adquirir o BTHF11. Por isso que a gente precisa identificar aí o resultado da venda do BCFF. Então, aqui, eu repetir a quantidade inicial em custódia, o custo de aquisição, tudo isso foi informação lá antes da incorporação. O valor recebido, eu calculei. Multipliquei a minha quantidade de BCFF11 por R$ 8,81, que foi o valor patrimonial de venda
destacado lá no fato relevante. O gestor e o administrador, eles fizeram o cálculo, e inclusive está no documento, tem a memória, né, de cálculo disso tudo, e chegou-se a R$ 8,81 o valor de venda do BCFF. Então, chegou a R$ 4.819,07 como valor de venda. Então, para achar o resultado disso, eu subtraio o valor de venda menos o custo de aquisição. Então, neste exemplo, eu tive um prejuízo de R$ 76,58. Como foi prejuízo, não há pagamento de imposto de renda. Mantive aqui apenas a alíquota para identificar, mas o campo do IR está vazio, e não há imposto de renda a pagar em caso de prejuízo. O segundo ponto é apurar a amortização de caixa do FOF. Lembrando aqui que estamos trabalhando com a estimativa da gestão de 57 centavos por cota. Então, se esse valor mudar, você precisa também mudar os seus cálculos. Muita atenção aqui. Eu estou frisando esse assunto porque é importante. Então, para calcular a amortização de caixa, que é a parcela em dinheiro que o cotista de BCFF 11 vai receber, você vai pegar a quantidade de BCFF 11 e multiplicar pelo valor divulgado em fato relevante desta amortização. Então, a quantidade inicial multiplicado pelo valor, chegamos aqui a R$ 311,79. Agora é atualizar a carteira após a incorporação. Nós temos a quantidade de BTHF 11 apurada lá no início, 437 cotas inteiras, a um custo médio de R$ 10,13, e esse valor é o valor patrimonial do BTHF, tá? Que foi informado anteriormente lá como informação importante. Esse valor aqui é para todos, tá? Todos terão um custo médio de aquisição deste hedge fund de R$ 10,13. E o valor total investido é a multiplicação desta quantidade por esse custo médio aqui. Então, chegamos a um total investido no BTHF 11 de R$ 4.426,81. Agora, na sequência, nesse exemplo, teve uma fração de 0,6. Então, preciso apurar o resultado da venda das frações. Se houver, tá? Como eu falei anteriormente, nem todo investidor terá fração a receber. Neste exemplo aqui, teve 0,6 a um custo médio de R$ 10,13, que é o meu custo médio do BTHF, tá? Chegamos a um custo da fração de R$ 6,08. Supondo que tenha sido recebido aí R$ 7,00 por essa fração, vamos calcular o resultado, pegando o valor recebido menos o custo de aquisição da fração, chegando a um lucro aí de 92 centavos. Já para o caso 2, temos um custo médio de BCFF 11 inferior a R$ 8,81 por cota. Se esse foi o seu caso, preste atenção nos seguintes cálculos. Primeiro, a gente precisa identificar os dados da custódia antes do evento e calcular a quantidade das cotas de BTHF 11 após a incorporação. Então, primeiro, os dados aqui antes da incorporação. Eu mantive a mesma quantidade em custódia, claro, aqui mudei o custo médio para atender ao exemplo do caso 2, tá? R$ 8,30, portanto, tendo investido R$ 4.540,10. Estou repetindo aqui as informações relevantes destacadas lá no documento e vou repetir aqui. A razão de troca, 0,8. A amortização de caixa foi uma estimativa da gestão no valor de 57 centavos. Este valor aqui será confirmado ou não no dia 13 de novembro. Muita atenção, tá? O cálculo a seguir está sendo feito com base nesta estimativa, que foi o montante divulgado no fato relevante.
mas o investidor precisa aguardar essa data e verificar se realmente o valor vai se confirmar. Se não, peço que atualizem as suas planilhas e os cálculos, mudando apenas, tirando os 57 centavos e colocando o valor divulgado pelo gestor. Tá? Isso é muito importante e eu estou frisando sempre para que o investidor não fique com essa dúvida. O valor do VP, o valor patrimonial do BTHF11 será para todos R$ 10,13. Então, calculando aqui a quantidade de cotas após a incorporação, basta pegar a quantidade inicial de BCFF11 e multiplicar pela razão de troca, 547 vezes 0,8. Chegamos a 437 cotas,6. Agora vamos calcular a liquidação do BCFF11 e identificar o resultado desta operação. Na prática, nós estamos fazendo o quê? Estamos vendendo o BCFF11 em virtude dessa incorporação e comprando o BTHF11. Então, quando há uma venda de um ativo, a gente precisa fazer a apuração deste resultado. Então, aqui eu repeti a quantidade inicial, o custo de aquisição também e identifiquei o valor recebido. Peguei a quantidade de 547 e multipliquei por R$ 8,81, que foi o valor patrimonial de venda estipulado lá no fato relevante. A métrica de cálculo está lá também e o gestor e o administrador fizeram, tá? Então, o valor recebido por esta venda foi de R$ 4.819,07. Se a gente pega esse valor, diminui pelo custo de aquisição, neste exemplo chegamos a um lucro de R$ 278,97. Lucro na venda de FII tem imposto de renda a uma alíquota de 20%, que vai dar, neste exemplo aqui, R$ 55,79. Lembrando que a administradora fará a retenção deste IR, tá? O investidor já vai receber um montante líquido e esse valor será pago à Receita Federal. A administradora fará o pagamento à Receita Federal. O investidor não precisa pagar nenhum DARF, tá? Aqui. É a administradora responsável por este pagamento, uma vez que ela já está fazendo a retenção na fonte. O segundo ponto é calcular a amortização em caixa, que é a parcela em dinheiro que o investidor vai receber. A quantidade de BCFF11 multiplicado por esse valor da amortização. As 547 cotas deste exemplo, pelos 57, que é a estimativa do gestor. Lembrando que aqui esse 57 pode mudar. Vamos aguardar aí no dia 13 de novembro o valor final. Então, supondo que seja 57 centavos, multiplicar isso aqui e diminuir o imposto de renda. Então, o investidor, neste exemplo, vai receber um valor líquido de R$ 256. E um ponto importante, esta informação do imposto de renda retido, ela deve constar no informe de rendimentos do ano que vem, para que o investidor faça esta demonstração e destaque isso no IRPF 2025. Vamos atualizar a carteira após o evento. Temos aqui cotas do BTHF11, 437, a um custo médio de R$ 10,13. Esse valor será para todos igualmente, porque é o valor patrimonial do BTHF11, também informação divulgada no fato relevante, tá? Então, o custo total investido do BTHF11 após esta incorporação vai ser a multiplicação das 437 cotas inteiras multiplicado por 10,13, chegando a um valor total investido de R$ 4.426,81. Agora, apurar o resultado da venda das frações, se houver. Nem todo investidor receberá a fração. Neste exemplo aqui, eu fiz questão de adicionar, porque aí a gente mostra o cenário completo.
tá? Aqui nós tivemos 0,6, tá? A um custo médio de R$ 10,13. Então, o meu custo da fração foi de R$ 6,08. Supondo que eu receba R$ 7,00 por esta fração, então eu vou subtrair esse valor recebido menos o custo de aquisição da fração. Então, temos aí um lucro de 92 centavos. Você, investidor de BCFF11, agora já está preparado para encarar esta incorporação. Já está ciente das informações relevantes, já sabe que precisa informar o seu custo médio de aquisição à administradora o quanto antes, lembrando que o prazo é até dia 12 de novembro, e já está munido das informações para calcular a atualização da carteira com base no exemplo 1 ou 2, dependendo do seu custo médio de aquisição. Boa sorte, façam seus cálculos, atualizem suas carteiras. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo do vídeo que eu responderei.